Só que Rafael Fonteles teve um encontro com liderança local, liderança de Teresina. Nós falamos aí de Piracuruca, ele teve essa agenda lá em Piracuruca. Verdade. Ele teve uma reunião com uma liderança, Erivaldo Barbosa, da cidade de Teresina, que é uma liderança ligada ou filiada ao partido que dá apoio a Silvio Mendes, pré-candidato ao governo do estado pela oposição. Disputou até com Silvio Mendes a direção estadual do União Brasil, né? Aí depois continuou, não conseguiu a direção estadual, ficou na direção de Teresina, que também não é mais, é Rony Lustosa, e depois ainda, Joelson, era pré-candidato a deputado federal na chapa do União Brasil, deixou essa condição de pré-candidato a deputado federal, foi para o primeiro escalão da Prefeitura de Teresina, fez essa aliança com a administração municipal, inclusive é secretário do Meio Ambiente do município, e ontem se encontrou com Rafael Fonteles, não é, Lídia? Então, marcou uma adesão de uma liderança do União Brasil ao grupo governista liderado por Rafael Fonteles. Esse encontro repercutiu, hein, Lídia? Repercutiu principalmente nesse grupo, né, que dá apoio à pré-candidatura de Silvio Mendes ao governo do estado. Hoje eu conversei com um pré-candidato da oposição, Silvio Mendes, ele falou aí de diversos assuntos e, claro, da decepção, né? Ele não escondeu ali a sua decepção com a posição adotada por Luiz André. Apesar do vereador já ter, né, rompido com ele há algum tempo, né, mas ontem, nesse encontro com Rafael Fonteles, o candidato da base governista, ficou ali de fato definido que Luiz André sai aí do apoio a Silvio Mendes, migra para esse apoio a Rafael Fonteles, e o detalhe é que ele continua afiliado, claro, ao partido União Brasil, que é o partido de Silvio Mendes. Vamos acompanhar então a entrevista feita com Silvio Mendes. Vamos ver com Lídia Brito. O pré-candidato ao governo do estado, Silvio Mendes, recebe adesões no interior. Depois da adesão do grupo de Eduardo Sampaio, do MDB de Piracuruca, Silvio deve receber os apoios da prefeita de Novo Santo Antônio, que é do PT, e do prefeito de Alto Longar, filiado ao PSDB. As adesões, que é um fato político, eu preferia não te responder, porque tem acontecido de pessoas que antes apoiavam o governo e se arrependeram, e são muitos, eles estão sofrendo represálias. Mas apesar de destacar a união política do grupo de oposição, Silvio é bastante duro ao falar sobre a decisão do vereador Luiz André. Na noite de ontem, o parlamentar se encontrou com Rafael Fonteles e sinalizou apoio ao petista. Essa semana eu tive uma decepção tão grande por uma questão de conceito. E por querer bem, e também um quadro que eu acho que teria o futuro, não se comportando assim. Mas o vereador Luiz André, eu estou citando o nome. Luiz André foi presidente do meu partido, eu virei presidente por conta de diferença do Heráclito com o senador Ciro, aceitei, até me afastei, porque é impossível eu ser pré-candidato e dirigir um partido. Mas ele foi presidente do nosso partido. Ele era candidato numa chapa proporcional a deputado federal. E eu vi ontem ele abraçado com o candidato do governo. Ele fica muito feio, mas eu falei com ele, para ele ter cuidado, para ele pensar. Mas eu nunca vou puxar ninguém pelo pescoço para obrigar ou convencer por qualquer motivo, seja por vantagem qualquer que seja, para andar comigo. Só vai comigo quem confiar em mim, quem quiser um Piauí diferente, aí sim. Aí eu quero e agradeço. Silvio evita falar sobre a possibilidade de expulsão do vereador que é filiado à União Brasil. O céu e o inferno, a gente vive aqui mesmo, né? E cada um escolhe se quer ir para o céu ou viver o fogo do inferno. Eu acho que não é dessa forma que se constrói um conceito. E em política tem que ter conceito, tem que ter coerência, tem que ter propósito, porque as pessoas percebem isso. Mas eu falei com ele. Eu até pedi que ele não fizesse isso, e disse também que a partir do momento que ele tomasse uma decisão dessa natureza, ele virava meu adversário. Nós somos adversários políticos a partir de agora.
O pré-candidato destaca a importância dos apoios que vem recebendo na capital. A minha relação com o Jeová sempre foi muito boa. E embora pouca gente saiba, a gente conversa sempre. Seja no passado, seja pouco tempo atrás, a gente sempre conversa bem. Naturalmente é uma decisão dele. Claro que se a decisão for de nos apoiar por essas razões que eu lhe digo agora, claro que eu vou ficar muito satisfeito. Porém, Silvio desconversa quando o assunto é uma possível aliança com o prefeito Dr. Pessoa. O Dr. Pessoa, com quem eu sempre tive boas relações, eu vou lembrar, ele insistiu para que eu fosse candidato a prefeito, ele fosse meu vice numa chapa, eu jamais seria contra o Firmino, jamais. E, naturalmente, eu tinha decidido não voltar à atividade política. Ele não faz uma boa administração, fomos adversários, mas não sei qual é o pensamento dele, né? Não tivemos nenhuma conversa nesse sentido. É uma decisão também, repito, muito pessoal. Mas ele diz aguardar a possibilidade de acordo com o PDT. Charles da Silveira pode assumir a primeira suplência do pré-candidato a Senado, Joel Rodrigues. O Joel, que vem lá de Floriano, filho de carroceiro, ter uma possibilidade como primeiro suplente, o professor Charles Silveira, professor universitário, foi reitor da Universidade Federal, tem um currículo muito bonito, invejável, né? Filho do professor Camilo. Para mim é um luxo, Eu não sei qual vai ser essa decisão do próprio Charles e, naturalmente, da oposição, que será ouvida naquilo que couber. Ponto número 1, começando pelo final, Lídia. Charles Silveira como um nome que seria da primeira suplência de Joel. Significa dizer PDT no palanque da oposição. Essa é a expectativa, né? O PDT ainda não anunciou oficialmente um apoio à pré-candidatura de Silvio Mendes, mas o partido nos bastidores dá todos os sinais de que esse será o caminho da legenda. A gente já acompanhou e já trouxe aqui no Jornal do Piauí diversos momentos em que o presidente do partido, o vereador Evandro Ide, participou de reuniões políticas com o ministro Ciro Nogueira e também com a presença de Silvio Mendes, né? Até o último momento, até a última reunião em que Ciro Nogueira reuniu na casa dele, aqui em Teresina, Silvio Mendes e alguns vereadores da capital. Evandro Ide estava lá nesse evento e ali ficou bem já certo que esse deve ser o caminho do partido. Apesar de no PDT ter o vereador Enzo Samuel, que já deixou claro que apoiará Rafael Fonteles, não deve seguir o partido nessa decisão de apoiar Silvio Mendes. Para o PDT apoiar Silvio Mendes, um dos acordos deve ser a indicação da primeira suplência de Joel Rodrigues como candidato ao Senado, o Senado da República. E aí já tem nome, né, que é do professor Charles da Silveira. O outro ponto, os ataques feitos ao vereador Luiz André, né? O ex-prefeito Silvio Mendes, né, o pré-candidato, reagiu. Ele já tinha dado declarações anteriores por conta da decisão dele de não fazer parte da campanha de Silvio e agora uma declaração um pouco mais pesada. Né? Uma reação até esperada, Joelson, porque Luiz André, não só pelo fato de Luiz André ser do partido de Silvio União Brasil, mas também a consequência, né, que trouxe para a estratégia do União Brasil, que era lançar uma chapa de deputados federais. Eles contavam com o vereador Luiz André, ele era considerado o principal nome dessa chapa. Quando o vereador decide não ser mais candidato a deputado nessa estratégia de ingressar na prefeitura como secretário, isso acabou prejudicando essa estratégia do partido, né? Então, isso é um ponto, né, que pesou aí bastante, de forma bastante negativa para a União Brasil, e a gente vê essa reação dura de Silvio Mendes. Ele deixa aí bem claro, né, que agora ele vê Luiz André como adversário. Isso ficou bem claro ontem, né, quando o Luiz André esteve ali nesse encontro com o Rafael Fonteles. Elivaldo Barbosa, Luiz André, responde, Elivaldo. Pois é, Joel, você viu aí que dura aí, né? Então, troca de farpas pesadas e o pré-candidato Silvio Mendes não poupa críticas a Luiz André,
que foi aliado dele há bem pouco tempo, né? Luiz André, que está em casa agora, assistindo aqui o Jornal do Piauí, acompanhou a entrevista todinha aqui na íntegra, postou até aqui uma foto, mandou até uma foto do televisor lá com a reportagem da Lídia Brito com o pré-candidato Silvio Mendes. Taguei aqui, procurei saber o que ele achou, o que não achou, se discorda, que ponderações ele faz. Ele diz apenas o seguinte: conversaremos depois, darei minha opinião e o que de fato aconteceu desde o começo, Lídia. Ou seja, ele vai revelar aí a versão dele para episódios que, pelo que eu entendo, desembocaram na reunião com o Rafael. Exatamente. Então, tem uma série de então, episódios com aí que certeza, amanhã teremos novidades aqui no Jornal do Piauí.